Sim, se nós olharmos para a Escritura, para a Bíblia Sagrada e crermos que ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, e que ela é a nossa única regra de fé e prática, ela vai nos apontar Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Verbo que se encarnou. E em Hebreus capítulo 4, lá no verso 15, vai nos dizer, né, que nós não temos um sumo sacerdote que não compreenda as nossas fraquezas. Né? Um sumo sacerdote que não nos entenda, porque em tudo ele foi tentado, todavia sem pecado. É importante nós entendermos isso. Cristo, ele nasceu sem o pecado original, né? Quando ele veio ao mundo, o verbo que se fez carne, gerado do Espírito Santo, ele é o que a Bíblia chama de segundo Adão. Ele, a semelhança de segundo Adão, somente Adão e Cristo veio ao mundo sem o pecado original, né? Todavia a Bíblia fala que o primeiro carnal e o segundo espiritual, que é Cristo, que Cristo em tudo foi tentado. A Bíblia é clara nisso. Nós olhamos o Evangelho, vai focar no Jesus, o Messias, o Salvador, vai focar na sua obra redentora, a obra da cruz, e vai ter alguns vestícios ali de como humano, né? Após o batismo, ele passar ali sendo tentado por Satanás. Mas esse texto de Hebreus vai nos relatar, né? Filipenses fala que ele se humilhou, esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, obediência de tudo até a morte de cruz. Jesus, ele é ser humano, 100% ser humano. Ele é 100% Deus e 100% ser humano. Sofreu nessa terra, sentiu dor, sentiu desejos, teve fraquezas no sentido não de pecado, como nós, seu corpo físico, se ele ficasse sem alimentar, sem comer, ele sentiria fraqueza também. Não falando especificamente da semana de jejum dele, que ele ficou 40 dias de jejum, mas a Bíblia relata que após esse período ele teve o quê? Teve fome. Ele não foi o primeiro a ficar 40 dias, né, sem comer, sem beber ali em oração. Moisés também ficou. Então, Jesus foi um ser humano, é um ser humano, né? Ele está vivo, ressurreto, com o corpo glorificado, é o primogênito entre os mortos, né? E teve em tudo as suas tentações, porém, sem pecado. Por isso que nós devemos nos achegar a Ele, ao nosso Salvador, com arrependimento e fé, crendo, confiando que esse sumo sacerdote não falhou. Quando ele se entregou por nós daquela cruz, ele não precisou oferecer sacrifício por si próprio, como os outros sacerdotes precisavam, porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus não cometeu pecado algum. O Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa alma, o dono de tudo, não cometeu pecado. Isso é importante entender. Então, ele foi tentado em todas as áreas. A partir do momento que a Bíblia nos relata que o Verbo se encarnou, que Jesus pisou nessa terra como homem, nós temos que entender que, como ser humano, ele também teve todos os sofrimentos, tentações, provações, todavia, sem pecado. Ele nasceu sem o pecado original. Nós nascemos mortos nos delitos e pecados. Ele nasceu sem pecado. Nasceu, cresceu, como criança, era criança, precisou aprender a falar, precisou aprender a andar. Ele passou por todos os processos que nós humanos passamos, pois Jesus, como eu já disse, sendo 100% Deus, também é o Verbo que se encarnou, 100% homem, e enfrentou todos os estágios nessa vida. E em tudo foi aprovado, morreu numa cruz e ressuscitou. Morreu por nossos pecados, ressuscitou por nossa justificação. Está vivo, assentado à destra do trono do Pai, e um dia voltará para nos buscar. Então, afixe a sua fé nesse Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembre-se desse texto que eu citei de Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao 16, mas especificamente no verso 15. Temos um sumo sacerdote que compadece de nossas fraquezas, né? Não é um sumo sacerdote que não entenda as nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Isso não é uma desculpa para o nosso pecado, mas é um alerta para nós achegarmos a Ele. O nosso Rei venceu, suportou as aflições dessa vida, e é Ele quem nos salva, é Ele quem nos liberta. Nos acheguemos a Ele com fé, porque esse nosso sumo sacerdote compreende as nossas fraquezas. Por isso devemos orar, clamar e nos alicerçar nele, porque nele está a vida, Ele é a vida, e Ele suportou todas as tentações, não pecou, morreu, ressuscitou e voltará a nos buscar. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e um grande abraço.